Oi, sétimo ano! Hoje nós iremos falar sobre o modo imperativo. Algumas placas utilizam uma linguagem verbal e outras utilizam uma linguagem não verbal. Contudo, independente do tipo de linguagem, as placas conduzem o leitor a adotar diferentes comportamentos ou também a realizar diferentes ações, como, por exemplo, parar, olhar, reduzir a velocidade, não pisar na grama, virar à esquerda, entre outras. No dia a dia, nós nos deparamos com diversos textos, com diversos gêneros textuais. Na nossa casa, na escola, nos hospitais, no comércio. Cada um desses textos é elaborado com o propósito de cumprir uma função comunicativa. Entre esses textos, alguns têm como principal objetivo instruir, orientar, envolver, persuadir e incentivar os interlocutores. Para isso, os textos recorrem ao modo imperativo. O modo imperativo é um modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, pedido, instrução, convite, comando, orientação, conselho ou súplica. Como eu disse anteriormente, no dia a dia nós nos deparamos com diversos textos que apresentam verbos no modo imperativo, como o primeiro aqui, olha. Saiba como se proteger contra a dengue. O verbo coloque, encha, não deixe, mantenha, jogue, remova e lave. Do outro lado, medidas de combate ao coronavírus. Lave, um verbo que está no modo imperativo, evite, cubra, limpe. Aqui nós temos outros gêneros textuais que aparecem verbos no modo imperativo. O primeiro, promoção bolsa de estudo 100%. O verbo escolha, faça, concorra e encontre. Do outro lado, uma receita de massa de pizza. Na parte modo de preparo, aparecem os verbos dissolva, no modo imperativo, acrescente, abra, deixe e asse. Aqui nós temos algumas frases com verbos no modo imperativo. Façam menos barulho, pare imediatamente, arrume essa confusão, por favor, não espere por mim, não mexam aí, continuemos com o nosso trabalho. Então, na primeira frase, o verbo façam, no modo imperativo, pare, na segunda frase, no modo imperativo, arrume, no modo imperativo, espere, mexam e continuemos. O modo imperativo, ele é diferente dos outros modos verbais, é diferente do modo indicativo e do modo subjuntivo. Por quê? Porque ele é composto por dois tempos verbais, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo, como exemplo, esta placa, estacione. Do outro lado, o imperativo negativo, não estacione. Neste texto, nós temos um exemplo de imperativo negativo, não abandone seu amigo. E do outro lado, um exemplo de imperativo afirmativo, adote essa ideia. A formação do imperativo afirmativo. Os verbos no modo imperativo afirmativo, eles são formados a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Os verbos no imperativo nunca são conjugados na primeira pessoa do singular, eu. Afinal, as pessoas tu, ele, nós, vós e eles, desse modo, utilizam o verbo para ordenar, sugerir, aconselhar, convencer. Então, é bastante improvável o usuário da língua emitir uma ordem, propor uma sugestão ou dar um conselho para si mesmo.
Essa é a razão, então, de não existir a primeira pessoa do singular desse modo. No caso das pessoas tu e vós, o imperativo afirmativo é formado a partir do presente do indicativo, eliminando-se o S no final da conjugação. Então, aqui nós temos o presente do indicativo. Tu trabalhas. Se nós observarmos o final, né, do presente do indicativo da forma tu trabalhas, que é a segunda pessoa do singular, né, tem esse S. Quando eu vou formar o imperativo afirmativo, eu pego a mesma forma do presente do indicativo, só que sem o S, eu retiro o S. Trabalha tu. A mesma coisa vai acontecer na segunda pessoa do plural, no vós. Então, lá no presente do indicativo, né, fica vós trabalhais. Eu vou retirar o S para formar a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Trabalhai vós. As outras formas, né? Que formas são essas? Nós temos aqui a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Todas essas outras formas do imperativo afirmativo, elas são formadas a partir do presente do subjuntivo. Então, fica lá, no subjuntivo, que ele trabalhe. No imperativo afirmativo, trabalhe você. Tá vendo? O verbo é igualzinho lá no presente do subjuntivo. Depois nós temos aqui que nós trabalhemos, primeira pessoa do plural. No imperativo afirmativo fica trabalhemos nós. E por último, a terceira pessoa do plural, que eles trabalhem. No imperativo afirmativo fica trabalhem vocês. Então, o imperativo afirmativo, aqui no meio, ele foi todinho formado a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Lembrando, os verbos no imperativo não são conjugados na primeira pessoa. A primeira pessoa do singular. A segunda pessoa do imperativo afirmativo, tanto do singular quanto do plural, elas são formadas a partir do presente do indicativo sem o S. Já as outras pessoas, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, são formadas a partir do presente do subjuntivo. A formação do imperativo negativo. Como nós vimos, todos os verbos no modo imperativo, eles não são conjugados na primeira pessoa do singular, ou seja, não existe a primeira pessoa do singular. O imperativo negativo, ele é formado todinho a partir do presente do subjuntivo. Então, funciona assim. Se eu quiser conjugar um verbo no imperativo negativo, eu posso primeiramente conjugar esse verbo no presente do subjuntivo, igual foi feito aqui. Então, que tu trabalhes, que ele trabalhe, que nós trabalhemos, que vós trabalheis, que eles trabalhem. O imperativo negativo vai ser formado exatamente igual ao presente do subjuntivo, só que sem a primeira pessoa do singular. Então, tá lá, segunda pessoa, não trabalhes tu, não trabalhe você, não trabalhemos nós, não trabalheis vós, não trabalhem vocês. Então, o imperativo negativo, ele foi totalmente formado, todas as pessoas, desde a segunda pessoa do singular até a terceira pessoa do plural, a partir do presente do subjuntivo. A nossa aula sobre o modo imperativo acaba por aqui. Vocês vão fazer as atividades no caderno 2, unidade 4, capítulo 2. Lá na parada obrigatória, páginas 52, 53, 55 e 56. Na descrição desta aula, tem um link com alguns gabaritos. Esses gabaritos apresentam a correção de algumas atividades que eu passei anteriormente para vocês. E até a próxima!